Olá, olá pessoas, sejam bem-vindos, professor Judeu na área. Vamos bater um papo aqui sobre um assunto incrivelmente importante para toda a física. Vamos conversar um pouquinho sobre vetores. Vamos conversar um pouco sobre vetores que aparecem desde a mecânica até a eletricidade, né? Um tema bastante importante. Bom, algumas dicas pontuais sobre vetores. Você tem que ter noção sobre as operações com as quais um vetor vai se comunicar. Então, o vetor ele é uma grandeza que precisa de orientação. Então, você precisa saber fazer o desenho adequado do vetor e efetuar as apropriadas operações. Vamos conversar um pouquinho sobre as operações vetoriais. Vamos conversar aqui sobre duas que são muito importantes. Nós temos que saber somar vetores e decompor. Basicamente isso, soma de vetores e decomposição de vetores são incrivelmente a chave para ter qualquer sucesso em questões de vetores. Professor, eu sempre somo usando a lei dos cossenos, usando o método do paralelogramo. Não. Se você souber somar das três formas básicas e decompor um vetor em suas componentes ortogonais, você já vai mandar muito bem em qualquer questão de vetor. Vai por mim. Primeiro, o que é a soma de vetores? A soma de vetores é basicamente você pegar vários vetores e transformar em apenas um que produza o mesmo efeito. Somar significa contribuir. Então, a soma de vetores diz respeito à contribuição de vários vetores. Você tem vários vetores produzindo apenas um. Então, a soma de vetores, você tem vários vetores, tudo bem? Vou colocar várias setas aqui e você as transforma em apenas um que produza o seu efeito. Este é o vetor soma que eu vou chamar de vetor resultante. O vetor resultante é aquele que representa todos os vetores envolvidos no processo. A decomposição de um vetor tem a ver com fazer o quê? Você pegar o vetor resultante e transformar em duas componentes ortogonais, ou seja, que formam aí 90 graus. Então, isso daqui é o básico de vetores e é o que vai ser importante para que você consiga o sucesso em qualquer questão de vetor, seja envolvendo leis de Newton, velocidade ou ainda campo elétrico. Somar vetores, pegar vários e transformar em um. Decompor, fazer o contrário. Você pega um e transforma em duas componentes perpendiculares ortogonais e trabalha com elas. Combinado? Vamos ver como é que a gente analisa isso, cada um deles. Vamos ver aqui. Simbora nós. Opa! Beleza. Para somar vetores, você tem três casos que nos interessam. Primeiro caso da soma, com respeito à soma primeiro, né? Para a soma, você precisa ficar ligado e antenado em vetores que possuem a mesma direção e mesmo sentido. Se você tem dois vetores ou mais que estão para o mesmo lado, a tendência é que eles se ajudem. Então, isso daqui vai produzir um resultante que é a adição dos dois. Esses dois adicionados produzem esse resultante. Por outro lado, se eu tiver um vetor para um lado e o outro para o outro, a tendência é que eles se atrapalhem. Se eles estão se atrapalhando, quer dizer que o vetor resultante vai estar na orientação do maior e o seu módulo, o seu valor, vai ser a subtração desses dois, né? Se aqui for 4 e aqui for 1, o resultado é 3. Isso é uma soma de vetores, só que em sentidos opostos. E o último exemplo de soma que interessa é se eles são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, o vetor soma está na diagonal. E ele vai ser obtido usando um
Pitágoras. Tudo bem? O teorema de Pitágoras. O vetor resultante ao quadrado é uma componente ao quadrado, mais a outra componente ao quadrado. Isso daqui são os três casos que importa de soma de vetores. A decomposição dos vetores, que é o processo contrário à soma, diz respeito a você pegar o vetor resultante e, através do ângulo, encontrar as suas componentes. Essa daqui, imagina que aqui o vetor é V. Essa daqui vai ser o V cosseno de θ, basta você multiplicar pelo cosseno, se liga no bizu. O cosseno é aquela componente que está cossando o ângulo θ, e esse daqui é o V seno, porque ele está sem o ângulo θ, e com isso você terá sucesso em operações vetoriais. Saiba somar, saiba decompor. São processos contrários e que eu tenho certeza que você não vai vacilar. Valeu!